Desde que exista a internet, vai ter doido fazendo algo. Às vezes bizarro, às vezes bizarramente gostoso, mas às vezes absurdamente criativo. Eu mesmo. 14 de fevereiro de 2025. Eu fiz um post no Twitter pedindo recomendações de animações indies da internet. Eu recebi bastante recomendações de animações de internet pra assistir. Porém, eu não sabia como abordar tanto desenho assim sem ficar chato pra caralho. E porque também eu não quero assistir Haluva Boss. Mas mesmo assim, eu tive algumas ideias, como por exemplo, ver o primeiro episódio de todos os desenhos e os que eu gostar eu assistir inteiro e falar um pouquinho mais no vídeo. Ver todos os desenhos em lives e selecionar os mais pica pra falar separadamente. Desisti da ideia porque eu realmente não queria assistir Haluva Boss. Se você olhar no meu canal, você não vai achar nenhuma dessas ideias aí. Então já sabe qual eu escolhi. Até pensei em selecionar só a coisa mais pedida e o resto eu só comentar por cima no vídeo. Porém, o mais pedido depois de Haluva Boss foi Epic the Musical. E sinceramente, o musical é chato pra caralho. E se eu quiser ver mitologia grega, eu jogo Hades. Então a ideia nasceu e morreu tão rápido que nem deu tempo de se despedir. Em 25 de janeiro, o estúdio Glitch anunciou o novo desenho deles, Guerreiras Guinevere, que depois de alguns meses estreou seu piloto com uma caralhada de views e muita gente adorando a parada. E assim, o zumbi putrefato saiu da tumba sedento pra falar bosta. Porém, antes de falar bosta, esse zumbi putrefato, além de podre, ele tá sem cabelo, ele está calvo. Então, antes de falar groselha sobre desenho, ele ouviu falar de fundinho sobre a Manual, que é uma plataforma de saúde que gerencia o tratamento de calvície de maneira prática e segura, conectando você a médicos e farmácias credenciadas, tudo 100% online. E almejando seu cabelo irado, ele decidiu se tratar. Ele aproveitou que chegou a Hair Friday da Manual, onde o tratamento tá com 40% de desconto, e ainda mais tu ganha uma necessaire e um mini shampoo. E para não perder tempo, ele foi correndo para o site da Manual e começar seu tratamento prático e seguro. Bastou ele entrar no site, responder ao questionário de saúde e um médico credenciado avaliou o caso dele e prescreveu um tratamento personalizado, que foi produzido por uma farmácia credenciada e será enviado para o endereço do zumbi com frete gratuito. Depois de alguns dias, vai chegar uma caixa discreta na casa do zumbi com um tratamento personalizado para ele. Enquanto ele passa os produtos, ele pode fazer seu acompanhamento clínico online via WhatsApp para tirar dúvidas e ajustar o tratamento caso for necessário. Enquanto fazia o tratamento, o zumbi ficou olhando os resultados de clientes da Manual e ficou alegre com a possível volta do seu estilo. E claramente feliz por ter economizado 40% e ganhado uns brindezinhos graças a Hair Friday. Use o cupom COJOFRIDAY e aproveite a promoção de brindes válidos somente para pedidos feitos em novembro. O link vai estar na descrição e no comentário fixado. Vamos voltar a falar da Glitch? O gênero por mim é um termo criado por mim. Essa foi a piada, eu juro por Deus, tá escrito isso no roteiro. Onde são desenhos que eu não consigo definir se é bom ou ruim, ou ok ou medíocre. Eles são por mim. Isso se especifica muito mais em animação e desenhos de internet, populares na internet, onde eu não consigo ter vontade de assistir. Por mais que alguns deles que eu vou citar nesse vídeo eu já assisti pra caralho, eu já assisti inteiro, eu não assisti porque eu queria ver mais, eu assisti porque todo mundo tava falando e eu queria ver o que eles estavam falando. E no final eu não consegui definir nem se o desenho é bom, se o desenho é ruim, e nem se ele é medíocre, porque normalmente esses desenhos de internet são bons demais pra ser medíocre. Então eu nomeei como desenhos por mim, que basicamente são desenhos que você não consegue sentir o sal, você não consegue gostar, não aperta no seu ponto G, você apenas assiste e tipo, por mim. Quando você ouve a palavra indie, você pensa em indígenas, Indiana Jones, Índia, música indie e animação indie. E quando você fala em animação indie, surgem alguns títulos na sua cabeça, como por exemplo, Epic the Musical, Vilanescos, os desenhos que não é tão indie mais assim, como Haluva Boss e Jasmine Hotel. E também os desenhos que tá mais popular agora, que são claramente Murder Drones, Digital Circus e Guerreiras Guinevere, todos eles
são do estúdio Glitch. E é desse estúdio que eu quero especificar esse vídeo. A Glitch Productions é um estúdio de animação criado em 2017 pelos irmãos Kevin e Luke, onde eu me nego a tentar ler o nome dos caras. Eles começaram do zero, apenas fazendo animaçõezinhas bobinhas, até estourarem na internet com o propriamente dito Murdered Fucking Drones. Oh damn, oh. Pode não ser o primeiro desenho que bombou deles, mas eu não tô aqui pra informar, então ignore. Eles também são conhecidos aqui no Brasil como um dos estúdios de animação que tem a melhor dublagem possível. A direção de dublagem do estúdio Glitch é absurdamente incrível, você tem que aplaudir de pé, porque eles conseguem chamar dubladores muito pica com uma direção muito pica. É absurdo o que eles fazem. Eu não tenho muito o que me estender falando do estúdio, porque ele é bom, então eu vou falar do desenho que eles fazem. Principalmente Murder Drones, que foi o primeiro. Como eu disse há segundos atrás, Murder Drones foi de fato o primeiro sucesso da Estúdio Glitch, com bilhões de fãs malucos e 8.317 posts no Hulu 34. Eu queria muito ter o que falar sobre esse desenho, mas eu não assisti e, sinceramente, eu não tenho vontade nenhuma de ver. Então eu não vou opinar. Mas pra não ficar vazio essa parte, é bem estranho o visual de... Digital Circus é sem dúvida o desenho mais por mim que eu já assisti na minha vida. Esse sim eu assisti todos os episódios, inclusive, e eu tenho a propriedade de falar algumas besteiras sobre. E provavelmente tomar no peito aí uns 500 comentários me xingando. Um desenho bonitinho, colorido, onde tudo parece ser feito de açúcar, mas trata de temas adultos. Meu Deus, genial. Eu não consigo dizer ao certo o que eu acho sobre Digital Circus, porque tem 6 episódios e em todos eles eu dei risada pra caralho. E os que eu gostei de verdade, dá pra tirar 2 ali que eu achei absurdamente bons. Mas ainda assim, o desenho não me prende a atenção pra continuar assistindo. Depois que o tempo passa, eu sempre esqueço que essa animação existe e nunca dou bola quando sai um episódio novo, por mais que muita gente fale na internet e muita gente do meu círculo, da minha bolha, me pede pra ver e falar sobre essa porra. Mesmo eu sabendo que provavelmente o episódio vai ser engraçado, que vai ter uma dublagem absurda, eu não quero ver. No final, é por mim. A fanbase do incrível Circo Digital se baseia muito mais em personagem do que em desenho. Eu, por exemplo, conheci Digital Circus pela Pomi, através de umas cosplayer que, inclusive, eu achava que a palhaça que ela fez cosplay era um OC dela. Não era, era Pomi. Isso não é ruim, tá? Eu não quero pagar de espertão dizendo que o desenho episódico é ruim ou algo do tipo, porque não se aprofunda em uma história e blá blá blá. Mas o problema é que quando eu não consigo gostar de nenhum personagem, fica meio cinza o desenho. Eu sei que isso acontece porque não tem muita aprofundação de tais personagens. Parece sempre que tudo volta pro mesmo discurso, mesmas situações que já aconteceu. E isso me deixa confuso pra caralho. Às vezes eu até me pergunto se será que eu já ouvi esse discurso do Kingo? Será? Eu não sei, eu tô louco. E eu nem sei se isso fosse consertado, eu gostaria do desenho, porque tipo, por mim, eu não ligo. Só pra não ser só eu reclamando das coisas Digital Circus, eu quero pontuar que esses 2 episódios aqui são absurdamente bons. Meus parabéns. O episódio 4 tem uma construção bem relatável de um CLT que entrega tudo pela empresa e não ganha nenhum parabéns, nem pra merda os caras mandam, e mostra todos os outros lados de uma empresa, né? Tem o pessoal que só finge que trabalha e fica chavecando o jacaré da Finito mesmo, que encara o relógio infinitamente, vai vendo o tempo não passar, porque o trabalho é insuportavelmente chato. E aqui enche o cu de cocaína pra aguentar o trampo. Já o episódio 5, ele não tenta construir nada, ele é só muito divertido, várias ideias divertidas com piadas absurdamente boas. Eu gostei. Mas como esse vídeo não é Digital Circus, vamos pro próximo desenho. Guerreiras Guinevere. Se você tem estômago fraco, não veja esse desenho, por mais que pareça infantil e inocente, não é. Olha só quanto gore e coisas pesadas que esse desenho apresenta, mas não aparenta. Guerreiras Guinevere tem exatos um episódio. Não tem como eu falar se a parada é boa ou ruim só por esse episódio. Mas eu posso falar da minha decepção em ter que ver o mesmo tema sendo replicado
mais uma vez. Mas que essa estética toda não me agrada, esse visual fofinho, esse traço fofinho, esses brilhos, essas cores, parque de diversão, e não é fofinho. Olha o gore, coisa pesada. Eu até que gostei do desenho, mais ou menos. Não é nem que eu gostei, né? É tipo, eu gostei, mas eu não quero ver. É por mim. Os pontos positivos de Guerreiras Guinevere é claramente os personagens. As protagonistas, por incrível que pareça, não é chata. A vilã parece ser bem da hora. O gore é legal também. Só que tudo se perde quando o universo é literalmente parques de brinquedos gigantes. São cidades formadas em parques de diversões. Então a periferia, ela é cheia de brinquedo quebrado. Tem uma vibe de anarquia que eu curto pra caralho, de, porra, derrubar os ricos, os caras lá do topo, eles não são bonzinhos, eles trataram igual bosta. Só que fica tosco quando você olha a periferia, é toda brinquedo, não é legal. Quando eu assisti esse desenho, eu falei que esse visual fofinho, e esse traço bonitinho, e essa estética de bicho bonitinho, mas não é bonitinho, é mais voltada pra ser vendível e tirar dinheiro em merch. E quando eu disse isso, todo mundo na internet falou o quê? Na verdade, isso é uma crítica à Disney, porque a Tana Terrence se fudeu demais na mão da Disney e ela queria criticar, porque ela sabe o que aconteceu lá dentro. Ela sabe que a Disney não é bonitinha. Criticar a Disney? Em 2025, a Disney já se autocritica com dezenas de filmes medíocres pra ruins e live action sem pé nem cabeça. E quando é uma animação original, eles pegam a mesma fórmula e replica, e replica, e replica, e dilui. E todo filme parece que é igual. Não só em qualidade de filme, até porque a Disney é pro player em ser homofóbica e cortar qualquer coisa que envolve LGBT em qualquer filme, ou o fato de ter só uma princesa negra. O resto é resto. Enfim, todo mundo sabe que a Disney coloca a minoria no filme só pra falar que tem minoria. Eles cumprem a cota e boa, eles não ligam. Todo mundo sabe o que é dizer, cara. Ninguém precisa me dizer, não precisa fazer um desenho pra me mostrar que é Disney do mal. Eu tenho olhos. Eu tenho olhos. Mas veja bem, não é pra atrair criança. Essa merch aqui no final do episódio é apenas pra zoar. Nem tem desenho, mas tem boneco. Enfim, eu não acho nem ruim e nem bom. E nem mediano. É por mim demais. Nada me desperta vontade de ver mais sobre o desenho, além do hype, fazer um vídeo aqui no canal e ganhar dinheiro em si. Ai, como seria bom um desenho que se tratasse e levasse um pouquinho mais sério, fosse mais grotesco, só que na verdade, ainda assim com seu humor idiotinha. Só me falta assistir um último desenho famoso da Glitch, Distrito dos Lampejos. Finalmente um desenho que não usa o bonitinho e colorido pra chamar sua atenção. Por mais que em Digital Circus os personagens são meio não casuais, ainda assim é muito colorido e muito fofinho. Aqui já é tudo feio, grotesco e bizarro. Não tem um tema fofinho que mescla com o gore igual Guinevere. É isso aqui que você tá vendo. É tudo isso aí. São ideias e conceitos claramente diferentes, mas nada impede dos futuros desenhos da Glitch serem voltados um pouquinho só pro público adulto. E nem precisa ser tanto, porque Distrito do Lampejo não é tão adulto assim. O desenho ele se baseia no livro A Divina Comédia, em vários pontos, desde o inferno até o céu, mas ele brinca bastante com o conceito de imortalidade que o Dante seguia, onde a alma segue imortal mesmo após a morte do corpo. E o desenho usa desse conceito para mostrar que os seres humanos ficaram egocêntricos e atingiram a imortalidade, só que é essa imortalidade, a sua alma é imortal, mas seu corpo não. Você vai apodrecer e sua alma sempre vai voltar pro seu corpo quando você morrer. E os seres humanos que foram apodrecidos são chamados de putrefatos. E Distrito do Lampejo é meio que uma cidade gigante de putrefatos. E com isso, tem a profecia de que um ser humano vai nascer de um ovo de anjo e vai trazer o fim a essa imortalidade desses seres humanos, esses seres pútridos. Os anjos em questão são representados por esses corvos muito irados. E segundo a wiki nada suspeita que eu achei por aí, a sinopse do desenho é basicamente: Distrito dos Lampejos. Um drama policial sobre uma família de mortos-vivos tentando encontrar o seu lugar em um mundo que já acabou. Drama policial?
peraí. A família protagonista do desenho consiste em um pai solteiro chamado Ken, que tem uns bíceps absurdamente enormes, Desmiolado e Mel, que são os 2 filhos dele, e o amigo da família, Muddy, que também trabalha pro Ken. A partir de agora vai ter spoiler do desenho. Eu recomendo você assistir porque a experiência é muito divertida. Então, se você já assistiu ou não quer saber, não quer assistir, vem comigo. A Mel, ela é meio que o humano da profecia que nasceu dos ovos de anjo. E se cair na boca do povo que a Mel é humana, todo mundo vai querer matar ela, porque afinal ela ameaça diretamente a imortalidade deles. Mas a verdade é que nem ela quer cumprir esse propósito. E a única pessoa na teoria que sabe dessa informação é o pai dela, Ken. A forma de identificar um ser humano no meio de zumbi é através do sangue. Se o sangue for negro, ele é humano, se for roxo, ele é zumbi. E enquanto ela viu um hentaizão do lado do Jack, ela acabou esguichando o sangue negro na cara do Caba. Bem prudente. E agora que ele sabe que ela é humana, vão ter que silenciar ele. E você se pergunta... como eu posso silenciar alguém que não morre? Através de algo pior do que a morte. Concretar a pessoa no fundo do mar, onde ela vai passar toda a eternidade se afogando e revivendo, e se afogando e revivendo para sempre. Como o desenho ele é baseado em Divina Comédia, ele tem o seu inferno e o seu céu. O inferno é basicamente o que nós já conhecemos, 9 círculos, e em cada círculo tem a sua punição com base em como você foi em vida. E os tal putrefatos só vão para o inferno se tentarem entrar no céu. O inferno não teve muita exploração, até porque foi 2 ou 3 cenas curtas pra caralho explicando que existe o inferno ali. Ao contrário do céu, que ele é mostrado um pouquinho mais, eu não sei se é do mesmo jeito que tá no livro, mas ele ainda assim é mostrado. Mas aqui no desenho é basicamente uma construção onde tem os anjos corvos e alguns putrefatos que trabalham como policiais. E daí que vem a tal trama policial. O episódio gira em torno de um plano que a Mel teve para poder tirar o dela da reta, visto que ela não sabe calar a boca e todos que souberam que ela é humana tiveram que ser concretados também. E ainda assim chamar gente pro bar do seu pai, porque o Ken, ele é um açougueiro e tem um barzinho. O plano parecia simples, era só eles entrar no céu, roubar um ovo de anjo e mentir e falar que aquele ovo, sim, é o ovo que vai nascer um humano. E sacrificar na frente de todos os outros pútridos no Distrito dos Lampejos. Não vou falar como aconteceu, mas foi bem divertido e bem criativo o caminho até esse tal ovo de anjo que gera um humano. Eu aconselho vocês irem assistir, ok? Mas assim, o plano no final... até que dá certo. Quando eles estão prestes a sacrificar aquele ovo, o ovo começa a rachar e mostra que não era um humano e sim um ovo aleatório, um anjo aleatório que nasceu ali. E assim acaba o episódio piloto. É basicamente isso o primeiro episódio, eu não vou falar certinho o que acontece, falei bem por cima pra vocês ir verem, porque eu preciso fazer algumas ressalvas que deixou esse desenho interessante. O primeiro e o mais claro motivo de eu ter gostado desse desenho é porque ele é bem diferente dos outros da Estúdio Glitch. Tanto em premissa, quanto em visual, animação, storytelling e claramente os personagens. Ele é um desenho um pouquinho mais rápido que os outros, mas ele é muito mais detalhado. O desenho também brinca bastante com estilos de animação, trocando entre realista e massinha e 2D, 3D. Tem até marca de dedo em alguns lugares, pra você ter noção. E o melhor de tudo, ele não é tão sério assim, ele ainda tem as suas piadocas e seus personagens com carisma pra caralho, que vai agradar quem gosta, né, de desenho mais idiotinho. Agora indo pra um ponto que não fala tanto do desenho, mas mesmo assim não tem como não falar disso, é que Distrito dos Lampejos é do mesmo criador de Helluva Boss. Não é a Visipop, senão seria mais um desenho ruim com piadas de sexo. Mas sim, o Nick, não sei ler seu sobrenome, me perdão, onde ele trabalhou como animador 3D no primeiro episódio de Helluva Boss e nunca mais apareceu. Acho que ele percebeu a merda que tava se enfiando, né? Viu todo o conceito da Divina Comédia sendo utilizada pra isso. Bom, é que... Eu tava brincando. Na verdade, você parece bem tenso. Quer que eu te ajude a relaxar? Ou talvez por quão insuportável deve ser trabalhar com a Visipop. Os dois desenhos se baseiam no mesmo livro, só que um é contado de uma forma criativa e bem adulta, e o outro apenas piadas de sexo, twinks com cinturas extremamente finas, e claro, 59.569 desenhos do Rule 34. Você achou que eu ia falar o quê? Então eu não acho uma boa botar como divulgação
que o mesmo criador de Helluva Boss criou esse desenho, porque não agrega em nada. São projetos diferentes. E a única pessoa que gosta de Helluva Boss é fã de Helluva Boss. Mas ninguém. Enfim, eu espero que vocês tenham entendido a origem do gênero por mim. E espero que vocês tenham acatado a minha recomendação de desenho de internet, que é absurdamente bom. E eu espero que ele não seja cancelado. Me ajuda aí com o seu like e comenta aí embaixo o que você achou do estilo de vídeo, que eu acato todos os feedbacks, beleza? Se quiser virar membro, tá aí na descrição, só clicar no botão. Se não tiver cartão, paga no Pix, no Apoio. Fechou? Tá passando os membros na tela. Eu sempre esqueço de falar dessa parte do vídeo, mas se você tem um hype sobrando, hype o vídeo aí pra me ajudar. Muito obrigado, por favor. É nóis, tchau. Você já viu que eu lancei estampas novas? Essas estampas substituirão as antigas lá da loja e vão ficar pra sempre aí até eu trocar a coleção. Mas você já pode adquirir aí sem tempo, sem pressa, sem nada. loja.com.br/Koji, garanta a sua porque está lindas demais, ok? Um beijo e adeus.